Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de cálculo, a parte de limites, usando L'Hopital. Sabemos que para usar o L'Hopital, a gente primeiro precisa analisar se é zero sobre zero ou se dá infinito sobre infinito. E aí sim, dando, a gente tem que ver se já pode partir direto para derivar em cima e derivar embaixo, ou se vai ter alguma artimanha. Vamos então analisar aqui o exemplo que eu escolhi para essa aula. Vamos então. O exemplo que eu escolhi para essa aula é essa expressão aqui, ó. O limite de x tendendo a zero do arco seno de 2x, arco tangente de 3x. Bem, quando x tende a zero, então a gente vai ficar aqui, ó, com o arco seno 2 vezes 0 de 0. Então, isso daqui significa o quê? Qual é o ângulo em que o seno é zero? O ângulo em que o seno é zero é zero. De maneira análoga, a gente tem aqui, ó, o arco tangente 3 vezes x, se x tende a zero, o arco tangente de zero. Qual é o ângulo que a tangente dá zero? Também é zero. Então, na prática, a gente tem 0 sobre 0. Se a gente tem 0 sobre 0, a gente tem a indeterminação que garante a utilização do L'Hopital. Então, o lance vai ser derivar em cima e derivar embaixo. Então, a gente precisa fazer lembranças, como é que calcula as derivadas de arco seno e arco tangente. Não vacile, não. Então, vamos colocar aqui, ó, a derivada do arco tangente de x. Será que tu lembra? A derivada de arco tangente de x. Se não lembra, daqui para frente, ó, decora. É 1 sobre 1 mais x2, hein? Fica ligado, senão perderia essa questão. E a derivada do arco seno de x. Tu lembra? Essa é um pouquinho mais, vamos dizer assim, difícil de lembrar. É 1 sobre 1 menos x2 raiz quadrada. Então, sabendo disso, é o passo 1 para ter chance de acertar a questão. Mas, professor, eu não lembrava. É por isso que você está fazendo esse curso, meu amigo, para poder decorar, entender, aplicar, não pode vacilar. Então, esse é o passo 1. Saber decorado a derivada do arco tangente e a derivada do arco seno. Porém, a gente ainda precisa saber a regra da cadeia. A regra da cadeia é bem tranquila. Suponha que em vez de arco tangente de x, a gente tenha arco tangente de uma função f. Como vai ser a derivada disso? A derivada disso tem o mesmo formato. 1 sobre 1 mais, em vez de x, é o f. F ao quadrado. Mas eu sempre multiplico pela derivada do f. Então, vezes f'. Não entendeu? A gente vai aplicar daqui a pouquinho. De maneira análoga, o arco seno de uma função f, a derivada disso, tem a mesma formatação, ó, 1 sobre 1 menos, seria x2. Mas quem faz o papel do x é o f, f2. Só que eu tenho que multiplicar pela derivada do f, devido à regra da cadeia. Então é isso que a gente vai usar. Porque na nossa questão, ó, não é x, ora é 2x, ora é 3x. Mas sabemos que a derivada disso é 2 e a derivada desse é 3. Então tem um pouquinho aí de cuidado. Mas vamos então calcular a derivada desse cidadão. Arco seno de 2x. Vamos lá. Então, ó, passo 1, a derivada do arco seno de 2x. Qual é a derivada do arco seno de 2x? Ah, professor, já decorei no slide anterior. 1 sobre 1 menos esse pacote ao quadrado. Este pacote ao quadrado, se liga aí. Olha a formulazinha. Olha ela aqui, ó. É x ao quadrado. É 2x. O 2x, quando elevar ao quadrado, vai ficar 4x2. Só que não para aí. Eu tenho que multiplicar pela derivada dessa função. Só que a nossa função, ela é 2x, e a derivada de 2x é 2. Deixa isso guardadinho, hein? Daqui a pouco a gente vai utilizar. Agora, a gente vai para a próxima derivada que a gente vai precisar, que é o arco tangente de 3x. Como é que deriva isso aqui? A formatação é qual mesmo? 1 sobre 1 mais x2. Mas como o nosso x vale 3x, então vai ser 1 sobre 1 mais esse sujeito ao quadrado. Então vai ficar 9x2. Vezes a derivada dele, vezes 3. Beleza. Então, agora a gente pode dar a sequência.
a questão, ela pediu para a gente calcular o quê? O limite de quem? De x tendendo a zero de quê? Do arco seno de 2x sobre quem? Arco tangente de 3x. Sabemos, através de L'Hopital, já que tínhamos essa indeterminação 0 sobre 0, que esse limite é igualzinho ao limite de x tendendo a zero da derivada desse dividido pela derivada desse. Então, ó, esse cidadão é esse pacote grandão, então vou colocar aqui, ó, 2 sobre quem? Raiz de 1 menos 4x2, dividido por esse cidadão, 3 sobre 1 mais 9x2. E agora nós temos aqui, naturalmente, uma divisão de fração, que a gente vai fazer, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A repetição da primeira está aqui, ó, 1 menos 4x2, multiplicado pelo inverso da segunda. Então, 1 mais 9x2 dividido por 3. Então, a gente tem que batalhar em cima disso. Se o x vai para zero, então esse termo aqui ele vai morrer e esse termo aqui ele vai morrer. E a gente vai resolver a questão. Exatamente, ó. Se x vai para zero, esse pacote zera e esse pacote zera e não está dando indeterminação nenhuma. Então a questão praticamente acabou. Exato. O que é que sobrou lá em cima? Sobrou 2 vezes 1, ou seja, sobrou 2. Raiz de 1 é 1, 1 vezes 3 é 3. Então a gente está encontrando que esse limite, ele está dando o quê? Está dando 2/3. E se ele está dando 2/3, a gente vem procurar aqui, ó, e obtém a nossa letra A. Então, chegamos. Foi fácil, professor. Chega aqui. Claro que não foi fácil. Foi, ó, estratégico. Primeiro passo, você tinha que lembrar essas derivadas que normalmente não são lembradas. Derivada do arco seno e a derivada do arco tangente. Então fica a dica, pelo amor de Deus. Não vá perder uma questão simples dessa por você não saber derivar arco seno e arco tangente. Beleza? Vale a pena, hein? Fazer uma revisão de funções inversas, funções trigonométricas inversas. Arco seno, arco tangente, arco cosseno. Fica a dica. Valeu? Massa!